Amados do Senhor, o tema da mensagem de hoje foi extraído do capítulo de número 5, versículo 1 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Eu acredito que uma boa parte de vocês deve ter visto o card ou folder divulgado no nosso grupo DEVAP oficial, mas para quem não viu, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E por que eu repeti 3 vezes esse tema, a parte A do versículo 1 de Gálatas capítulo 5? Como uma forma de eco, uma forma de sinalizar, ou quem sabe de simbolizar um eco da liberdade que nos acompanha em Cristo Jesus, de uma liberdade que nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. E esse eco que foi feito nessa noite, não para sinalizar a minha voz, ou não para dar importância alguma à minha voz, mas muito pelo contrário, um eco que sinaliza, um eco que reverbera a grande mensagem da graça de Deus, a grande mensagem de que nós fomos conquistados em Cristo e por Cristo Jesus, e a partir de Cristo e com Cristo, nós somos livres no Senhor. Quem se vê livre? Quem olha para si e fala assim: eu sou livre no Senhor. Queridos, e a mensagem da libertação, a mensagem da redenção, é sem dúvida alguma uma das mensagens mais importantes e mais necessárias da igreja em todos os tempos. Eu costumo dizer que a redenção, juntamente com o reino, e tanto o reino quanto a redenção caminham juntos, são as mensagens cruciais, indispensáveis e centrais de todo o propósito eterno de Deus. E nós estamos aqui nessa noite para sermos ministrados a respeito dessa liberdade que nós temos em Cristo. Não é qualquer liberdade, não é qualquer tipo de libertação, mas é uma libertação em Cristo. O tema da mensagem diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você crê nisso? Você recebe essa mensagem na sua vida? E hoje, que dia é hoje? Dia 4 de abril. Costumeiramente, de acordo com o calendário ocidental, ou com o calendário dito cristão, essa semana é a semana em que muitos comemoraram desde sexta-feira o quê? A Páscoa, a sexta-feira da Paixão. E hoje, de acordo com o calendário ocidental, ou mais especificamente de acordo com os católicos, nós estamos vivendo ainda o tal do domingo de Páscoa. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que fala sobre a redenção. Mas eu não quero compartilhar algo no sentido de fazer uma correção do entendimento do que é a Páscoa, ou do que é, na verdade, o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós temos dezenas e dezenas de mensagens no YouTube, nós temos artigos, nós temos tantos materiais que falam sobre isso. A temática de hoje não tem esse sentido de fazer um retrocesso ou uma abordagem histórica sobre a Páscoa, ou mesmo uma abordagem etimológica do que significa a Páscoa, ou uma explicação exegética ou hermenêutica, ou seja, interpretativa de qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Eu recebi hoje dezenas de mensagens no meu privado, com coelhinhos de olhos azuis, rosados, falando sobre a Páscoa. Quem recebeu? Você também recebeu? Mas eu não quero falar sobre os coelhinhos. Eu não quero falar sobre a correção do que é a Páscoa. Mas eu quero falar sobre 3 pontos que são necessários para nós, aqueles que amam a palavra do Senhor e carecem de experimentar uma verdadeira libertação. Quem quer
continuar experimentando uma verdadeira libertação em Cristo Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Que bom que você quer. Eu quero compartilhar a partir de um texto. Abra sua Bíblia se você tiver em suas mãos. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Eu separei 10 textos nessa noite. E eu quero ler esses 10 textos. Espero conseguir, pelo menos, ler esses 10 textos com você. Eu não estou preocupado em aprofundar e exaurir cada um desses textos, mas apenas passear brevemente por um ponto ou outro que seja importante para nós nessa noite e que nos fale sobre a libertação que nós temos em Cristo Jesus. Afinal de contas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E a partir desse primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, Gálatas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6, esse texto inaugural, a partir dele eu quero compartilhar 3 elementos que devem ser entendidos por nós, que estamos livres em Cristo e que caminhamos em liberdade em Cristo, porque existem 3 elementos que devem ser combatidos por nós. Mesmo aquele que é neófito na fé, mesmo aquele que nasceu há pouco tempo na fé, ou aquele, de repente, como você, que está há 10, 15, 20, 30, 40 anos numa caminhada cristã, mas ainda, vez ou outra, é pego por um desses 3 elementos, ou quem sabe, até mesmo esses 3 elementos que arruinam a nossa liberdade em Cristo, que nos amarram e nos fazem ter uma vida improdutiva, uma vida abaixo daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Portanto, esse primeiro texto, do capítulo 5 de Gálatas, os primeiros 6 versículos, nós temos nessa base uma estrutura tríplice, uma divisão tríplice de 3 elementos que eu quero compartilhar com você, que devem ser combatidos, que devem ser entendidos como inimigos da nossa fé, que devem ser entendidos como inimigos da nossa liberdade ou da nossa libertação em Cristo Jesus. Quem abriu sua Bíblia, diga amém. Acompanhe, por favor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém? Como eu dizia, eu quero apresentar 3 elementos. Portanto, nós veremos esse texto que eu acabei de ler, dividido em 3 sessões. A primeira sessão, ela corresponde aos versículos 1, 2 e 3, que nós acabamos de ler. A segunda sessão, apenas e exclusivamente ao versículo 4. E a terceira e última sessão, mas não menos importante, corresponde aos versículos 5 e 6 desse texto. Pastor Josué, Bispo Josué, qual é o primeiro elemento do qual nós precisamos ter cuidado para combater? Qual o primeiro elemento que ele pode, de repente, nos prender a um estado de estagnação, a uma condição de vida espiritual inativa e improdutiva? Qual o primeiro elemento que, de repente, que faz com que nós não aproveitemos a nossa liberdade em Cristo Jesus? É o orgulho, queridos. O orgulho de pensar que a salvação, o orgulho de pensar que a redenção
ela é feita ou realizada pelas obras humanas. Pastor, mas eu estou nesse ministério há 20 anos, eu já escutei isso pelo menos 1000 vezes, mas é necessário que nós escutemos 2000 vezes, é necessário que nós escutemos 3000 vezes e talvez 5000 vezes, que a redenção, que a salvação não estão baseadas em qualquer tipo de produção, de obra humana. Você entende isso? O apóstolo Paulo, ele é enfático, ele é categórico, dizendo que foi para a liberdade que Cristo libertou a cada um de nós. Mas parece que é algo sem sentido, algo sem razão. Mas Paulo, por que você coloca nesses termos? Ora, se eu fui livre para ser livre. Não tem necessidade de você colocar nesses termos, mas Paulo, ele continua dizendo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E por que ele diz isso? Porque tanto os irmãos da Galácia, como tantos outros, ao longo dos séculos, estão caindo no erro de pensar, de considerar, ou de viver uma vida espiritual a partir do braço humano, a partir das próprias obras, a partir do seu achismo, a partir da sua força natural. E nós, mais uma vez, em um domingo chamado de Páscoa, em um domingo que dizem que é o domingo da ressurreição, mas é o domingo, na verdade, que nós precisamos olhar para trás e lembrar do morto, do crucificado de Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar que a redenção nos leva a vencer o orgulho carnal, que a redenção nos leva a vencer todo tipo e toda forma de modalidade de dependência da nossa carne. Esse é o verdadeiro sentido de uma Páscoa, ou da Páscoa que nós precisamos celebrar. Nós estamos acostumados, queridos, a colecionar coisas para nós, coisas que nós devemos fazer, coisas que nós não devemos fazer. A vida inteira nós somos ensinados assim, que o verdadeiro religioso é aquele que está no quadradozinho, vestindo a roupa certa, comendo a comida certa, bebendo a bebida certa, frequentando os lugares certos, falando com as pessoas certas, fazendo tudo de acordo com os conformes. E isso significa que redenção para essas pessoas nada mais é do que uma coisa, que salvação nada mais é, como foi dito uma semana atrás, um ticket, exatamente um ticket, em que você coloca aquele ticket no bolso, e você não pode molhar, você não pode desgastar, você não pode perder, e no dia em que você comparecer diante de Deus, aquele cartãozinho, ele vai te conduzir ao céu. Mas redenção, salvação, transformação são mais profundas e intensas do que isso. Redenção não é uma coisa que você recebeu, mas redenção é um fenômeno espiritual, é uma ação divina que ocorre dentro de cada um de nós e que nos liberta e que nos leva a sermos de fato livres em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós estamos tão preocupados com coisas, estamos preocupados com formalidades, com convenções, com costumes, com usos. Só para dar 2 exemplos básicos para vocês, queridos: beber e pintar as unhas. Quem nunca ouviu nós falarmos sobre essas coisas aqui? Nunca ouvi, pastor, nunca falaram sobre isso aqui. Vocês sempre ouviram, não é verdade? Nós falarmos sobre beber e sobre pintar as unhas, sem querer fazer qualquer tipo de estereotipagem de gênero, porque não é meu interesse. Mas geralmente a bebida está mais ligada ao universo masculino, não que as mulheres não bebam. E pintar as unhas está ligado ao quê? Geralmente ao universo feminino. Eu ainda não vi, pelo menos aqui nesse ministério, onde eu trabalho, um homem com unhas de porcelana. E eu também não tenho nada contra, se alguém quiser aparecer. Mas geralmente está ligado ao quê? Ao universo
É de porcelana mesmo? Não, é fibra de vidro. É isso mesmo, as irmãs sabem disso. E as igrejas costumam dizer o seguinte: se você parar de pintar as unhas, você é uma verdadeira cristã. Se você parar de beber, meu irmão, você é um verdadeiro cristão. Você foi de fato salvo, você foi de fato redimido ou redimida. E o problema nunca foi a bebida. O problema nunca foi as unhas de porcelana, de vidro, de esmalte, não importa, o problema sempre foi o vício no coração. O problema sempre foi aquilo que está dentro de nós. O problema para as mulheres não é a unha vermelha, não é a unha de fibra de vidro, não é a unha preta, alaranjada ou cor-de-rosa, mas é a ilusão da aparência. O problema é aquela pessoa que fala assim: eu preciso toda semana fazer as minhas unhas. Sabe, irmã Nayana? Todas as semanas, porque se eu não fizer, eu não sou nada. Se eu não fizer, o que é que o fulano vai pensar de mim? O que é que Beltrana vai pensar de mim? Esse é o problema. O problema não é a bebida, mas o problema, na verdade, é o vício que está no coração. Vocês entendem o que eu estou falando? Como a gente está mais acostumado a colocar as coisas numa visão meramente estereótipa, numa visão externa, porque é fácil categorizar, é fácil normatizar, é fácil dizer que o meu problema é a bebida, é fácil dizer que o meu problema é o esmalte, é fácil dizer que o meu problema é o cabelo, que o meu problema são coisas que estão fora de mim, porque se eu arrumo essas coisas, eu estou salvo, eu fui redimido. Mas não, nós somos convidados a pensar e a refletir que redenção é um processo orgânico, que redenção é um processo de cura, que redenção é um processo de libertação, que redenção é um processo contínuo. Todos os dias nós estamos sendo gradativamente e paulatinamente redimidos e libertos pelo Senhor Espírito Santo. Tem um texto que eu separei, eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo de número 12. Senão eu não vou conseguir vencer os 10 textos que eu falei para vocês que eu leria nessa noite. Êxodo capítulo 12. Esse é o clássico texto que nos fala sobre a Páscoa. Eu sei que todos vocês já ouviram esse texto alguma vez, ou já leram esse texto. Permita ler com você do versículo 1 até o versículo 7 e depois apenas o versículo 13. Quem achou, diga amém. E quem não achou, acompanhe na projeção. Qual o primeiro problema que tem que ser tratado por nós? O orgulho de pensar que a salvação, que a redenção é adquirida pelo braço mortal, por fazer, não fazer, por coisas que estão fora de nós. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Esse texto é o texto áureo que fala sobre a Páscoa. A Páscoa, ela, do ponto de vista histórico, é estabelecida aqui, em Êxodo, capítulo de número 12. E é interessante, daqui a pouco eu vou continuar a leitura desse texto, mas deixe-me falar algo que é importante, queridos. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Quem crê que é salvo aqui? Pouca gente, mas tudo bem. Quem crê que é eleito aqui? Um pouco mais de pessoas. Vocês sabiam que tem muita gente na igreja, quando digo igreja não essa, pelo menos não especificamente, mas tem muita gente na igreja que acredita que a redenção é para poucos. Que a redenção, ela é exclusiva para um grupinho de pessoas.
que faz ou não faz, que se comporta ou não se comporta de acordo com um rito, de acordo com uma norma, de acordo com um calendário, de acordo com usos e costumes. Quem sabia disso? Vocês sabiam disso. Então a redenção para muita gente, ela é exclusivista. A redenção para muita gente, ela é um ato adquirido 99% por Deus, e nem que seja 1% pela contribuição das obras humanas. E a redenção também, ela é algo que o homem ele pode fazer por si mesmo. Mas nesse texto, a gente se depara com uma grande realidade espiritual, de que a redenção, ela não é exclusiva para um grupo de pessoas, mas a redenção ela é muito maior. Eu quero mostrar para você, nesse texto, a partir do versículo 4 em diante, até o versículo 7, e depois do versículo 13, de qual liberdade e redenção nós estamos falando. Deixa eu ler o versículo 3 novamente. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então essa família deve fechar a sua porta e comer o cordeiro sozinho, e não se importar com ninguém, e não se importar sequer com o seu vizinho. Assim diz o Senhor. Não diz isso o texto? O texto não diz que a família deve comer sozinho aquele cordeiro, uma família pequena. O que o texto diz? O cordeiro precisa ser compartilhado. O cordeiro precisa ser dividido. Meu querido, Deus não te chamou para ser orgulhoso da redenção que te foi conferida. Deus não te chamou para você se gabar da salvação que lhe foi ofertada gratuitamente em Cristo Jesus. Deus não te chamou para você dizer: a salvação é minha e somente minha e ninguém tasca. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para dizermos assim: o cordeiro é para todos. E eu vou compartilhar desse cordeiro, eu vou dividir esse cordeiro, eu vou falar desse cordeiro. No texto nós temos em prefiguração, nós temos em símbolo, em alegoria, que o cordeiro precisa e deve ser dividido. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Onde deveria estar o sangue do cordeiro? Nos umbrais, nas vergas, mostrando, sinalizando que aquela casa, aquela família estava envolvida, estava protegida, estava guardada pelo sangue do cordeiro que foi imolado. Redenção significa que nós fomos guardados, protegidos, cobertos, envolvidos pelo sangue perfeito do Cordeiro perfeito, que é Cristo Jesus. Isto é Páscoa, isto é redenção. Não é uma redenção, uma salvação que nós podemos adquirir, que eu possa conquistar, mas não, é uma redenção que diz assim: eu reconheço que somente o Senhor é. Eu reconheço que somente o sangue de Cristo lava os meus pecados. Eu reconheço que somente o sangue do Senhor Jesus pode purificar o meu coração e libertar a minha alma das densas trevas.
Percebam que há milhares de anos atrás, em prefiguração, nós temos uma imagem do que é a redenção, do que é a Páscoa, uma salvação, uma redenção que convida o próximo, que convida o vizinho, que convida aquele que está perto de nós e diga assim: venha, entra, coma a Páscoa comigo, coma o Cordeiro comigo, porque esta salvação é para você também, esse sangue é para você também. Versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 13, o Senhor vos será por sinal, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vi o sangue passar. Quando eu vir o sangue, Páscoa. Quando eu vir o sangue, Páscoa. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quando o sangue fosse visto nos umbrais e nas portas ali daquelas casas, não haveria morte ali dentro, não haveria destruição ali dentro. Mas por quê? Porque o Cordeiro já havia sido imolado, o substituto já estava ali no lugar do pecador. Pastor, mas qualquer pessoa que estivesse ali estaria salvo? Qualquer pessoa. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu escutei essa exemplificação, essa ilustração. Eu não me recordo agora quem fez, mas sei que foi dito o seguinte: até mesmo se Faraó tivesse dentro da casa, coberto pelo sangue do Cordeiro, ele seria salvo. Porque a questão, meu querido, a questão é reconhecer o sangue. A questão é entender que somente o sangue purifica. Não importa a nossa origem, não importa a nossa história, não importa o nosso passado, não importa nada que tenha acontecido conosco. O que importa na verdade é o sangue libertador do Cordeiro. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas de repente você fala assim: pastor, você não me engana não. Eu conheço esse texto, pastor. Eu conheço esse texto. Você está aí dizendo que essa Páscoa, que essa redenção, ela é inclusiva, que essa redenção, ela alcança todos os homens. Mas eu não acredito, porque eu conheço esse texto. Eu já li o versículo 43, eu já li o versículo 44, 45, 46, até o 48. E você acha, pastor Josué, que você vai me enganar? Lá está escrito, pastor, que nenhum estrangeiro poderia comer a Páscoa. Lá está escrito que nenhum incircunciso poderia comer a Páscoa. Lá está escrito que nenhum assalariado poderia comer a Páscoa. E é necessário que nós aprendamos com o texto. É necessário que nós possamos ver muito mais do que a letra no papel branco. O que é um estrangeiro? Quem pode me ajudar aqui? Oi? O que é um estrangeiro? Cadê o irmão Istvan? O que é um estrangeiro, Istvan? Escutaram o Istvan? A resposta dele foi excelente. Que veio de fora, que veio de outra terra. O Istvan é da onde, Istvan? Hungria. É da Hungria. Apesar que o Istvan é mais brasileiro do que muitos brasileiros. Ele veio de fora. Ele não nasceu aqui. Ele é de outra terra. Isso é um estrangeiro. Então o texto diz que o estrangeiro não poderia ser redimido. O estrangeiro não poderia comer a Páscoa. O texto também diz que o assalariado não poderia comer a Páscoa. Pastor, o que isso quer dizer? Por que o assalariado não poderia comer a Páscoa? Porque a Páscoa, até então, era para os escravos. Até então, era para aqueles que estavam no cativeiro do Egito.
A Páscoa é para aquele que olha para a sua situação, que olha para a sua condição, ele olha para a esquerda, ele olha para a direita, ele olha para todas as direções e diz assim: eu não tenho salvação, eu sou um escravo, não existe libertação para mim nessa condição que eu estou. Somente aqueles que reconhecem quem são, como pecadores, podem desfrutar da realidade da Páscoa. Semana que vem nós teremos a reunião do Partir do Pão. Eu estou pensando em fazer uma placa, uma faixa, e colocar, como diz o pastor Alexandre, quem sabe, lá fora dizendo assim: só é permitida a entrada de pecadores. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você não é um pecador, se você não é uma pecadora, não venha semana que vem. A Páscoa, nesse sentido simbólico para o assalariado, que não poder ser comida, por aquele que sustenta a si mesmo, e aquele que recebe o seu patrão, a Páscoa é para aquele que diz assim: eu sou um desvalido, um necessitado, incapaz de mudar a minha condição, incapaz de mudar a minha sorte. A Páscoa, a redenção é para esses. É para o incircunciso. O que é a circuncisão? Aliás, a Páscoa não poderia ser comida por aquele que fosse incircunciso, somente pelos circuncidados. O que é a circuncisão, você sabe? Uma operação ali no membro masculino, em que é cortado o prepúcio, a pelinha que cobre ali a parte, a extremidade do membro masculino, que diz respeito à própria confiança, à força, ao poder humano. A Páscoa, a redenção, a salvação é para aquele que diz assim: eu não sou nada sem Jesus, eu não posso nada sem Cristo, a minha força não me leva para além. Somente Cristo é a minha salvação, Cristo é a minha libertação. Amém? Posso ler os 10 textos? Tem certeza? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Eu só vou ler rapidinho, eu prometo. Efésios, capítulo de número 2. Nós estamos combatendo o orgulho de achar que podemos fazer algo por nós mesmos. Efésios 2, do versículo 11 até o versículo de número 22. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo, os estrangeiros, os incircuncisos, agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Sabe qual era a condição, se você voltar ao texto de Êxodo capítulo 12, entre o versículo 43 e versículo 48, o estrangeiro poderia comer a Páscoa, desde que ele entrasse para casa, desde que ele fosse circuncidado, e ele deixaria de ser considerado e tido como um forasteiro e um estrangeiro e um incircunciso. Aquele que se aproxima do sangue, aquele que se aproxima do Cordeiro, ele pode ser redimido, ele pode ser salvo, ele pode ser restaurado. Versículo 14, porque ele, Cristo, versículo 13, é a nossa paz, o qual de ambos, de judeus e de estrangeiros ou de gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém? O que a Páscoa faz? O que a salvação faz? O que a redenção faz? Aquele que está longe, ele é reconciliado, ele é aproximado pelo sangue do Cordeiro, e todos são contados e tidos como família de Deus. Olha para quem está pertinho de você, olha para essa pessoa que está perto de você. Ele faz parte da mesma família, ele faz parte da família de Deus. Versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce pelo santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação no Espírito. Mais um texto, queridos. Eu falei que iria dar preferência à leitura. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Não importa se eu vou mais ler do que compartilhar, eu quero que você leia esses textos comigo nessa noite. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Quem achou, diga amém. Porque não é judeu quem o é apenas. Você que está preocupado com a roupagem, você que está preocupado com a aparência, você que está preocupado com as coisas que estão do lado de fora, o apóstolo Paulo diz para nós: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Mas espera aí, Paulo, tem outro tipo de circuncisão? Mas espera aí, Paulo, tem outro tipo de judeu então? Será que tem? Vejamos o versículo 29. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O termo judeu vem de Judá, que significa louvor ou objeto de louvor. O verdadeiro judeu é aquele que é louvado por Deus. O verdadeiro circunciso é aquele cuja circuncisão foi feita não no prepúcio, não no membro, porque senão as mulheres não poderiam nesse sentido, dessa circuncisão de Israel, porque somente o macho no 8º dia seria circuncidado. Mas a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no interior, é aquela que é feita no coração, quando nós reconhecemos que somente Cristo é a nossa libertação. Então, na primeira porção, na primeira sessão que nós lemos em Gálatas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3, nós precisamos entender que é necessário combater o orgulho. O orgulho que diz: eu posso ser salvo por mim mesmo. Ou o orgulho que diz assim: você não vai ser salvo, porque você não faz parte do meu grupo, você não faz parte da minha assembleia, você não faz parte da minha igreja, você não faz parte do meu grêmio, do meu clubezinho. Todo aquele que come do cordeiro, todo aquele que está envolvido e dentro da casa coberta pelo sangue, é redimido, é salvo e é liberto em Cristo Jesus.
Vamos voltar para Gálatas capítulo 5, versículo 4, a segunda seção, que diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Esse texto é muito simples, ele é muito claro, muito incisivo, muito objetivo. Aquele que se desliga de Cristo é aquele que diz assim: eu posso me justificar por mim mesmo. É aquele que diz assim: a lei irá me justificar. É aquele que diz assim: a graça não tem valor. Sabe o que significa isso? Independência. Tantas vezes nós somos independentes, queridos. Achamos que nós podemos continuar a nossa vida sem a igreja, sem Cristo, sem os irmãos, sem comunhão. A independência, esse orgulho, é um dos maiores e piores males que nós temos a combater. Eu quero ler mais um texto aqui em Gálatas capítulo 2. Volte a sua Bíblia, a sua página, um pouquinho. Capítulo 2, eu quero ler do versículo 20 ao versículo 21, versículo 20 e depois versículo 19. O apóstolo Paulo nos adverte que aquele que se desliga do Senhor, ele decaiu da graça. Aquele que se desliga do Senhor, ele não consegue ter uma vida em Cristo Jesus plena e com refrigério. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Aquele que depende da lei, das obras, aquele que se torna independente, está afirmando o quê? Que o sacrifício de Cristo foi em vão. Cristo morreu em vão para você? É claro que não. A nossa resposta imediata é que Cristo não morreu em vão. Mas por que então às vezes nós somos tão independentes? Porque às vezes nós somos tão orgulhosos e vivemos como se nós não precisássemos de Cristo. E o versículo 20 diz: a maneira como nós devemos tratar a nossa independência. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual o modo como Paulo diz que nós devemos viver? Pela fé. Vivendo pela fé em Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas quem vive é Cristo. E esse viver que eu vivo por Cristo e vivo pela fé. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. É um homem que se anula, é um homem que se entende como completo dependente de Cristo, como completo dependente de Deus. Mas como é difícil nós estarmos crucificando a nós mesmos, ou estarmos reconhecendo a necessidade de estarmos crucificando a nós mesmos. Redenção diz respeito, queridos, a participarmos de Deus. Redenção, salvação, Páscoa, a verdadeira Páscoa, a libertação diz respeito a estarmos ligados em Deus, permanentemente em Deus. Eu separei 2 textos que eu quero compartilhar com vocês, no Evangelho de João, que nos falam sobre isso, sobre essa necessidade de estarmos dependendo constantemente de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 6, é um texto que sempre é lido aqui, nessa plataforma, nesse púlpito. João 6, e depois eu quero ler João capítulo de número 15. João 6, do versículo 47 até o versículo 58. Quem achou, diga amém.
Em verdade vos digo, quem crê em mim, um dia terá a vida eterna. Não é isso que o texto diz? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E é interessante como Cristo coloca, como Ele propõe esse ter a vida eterna. Como que Cristo propõe esse ter a vida eterna? Parece que Ele muda completamente de assunto. Ele coloca uma frase, uma expressão que aparentemente não tem sentido algum. Quem crê em mim tem a vida eterna. Muito bem, Senhor, e agora? Como que isso é possível? Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Faz sentido? Mas eu sou o pão da vida, isso é ter a vida eterna? E Cristo continua: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Qual é a questão que nos une a Cristo aqui? Que é o contrário de estar desligado, que é o contrário de estar afastado da graça. A questão é comer da carne, beber do sangue. E o que isso significa? É depender. É entender que no nosso metabolismo espiritual, no nosso metabolismo da fé, alguns alimentos são necessários e algumas bebidas são necessárias, e todas as comidas e bebidas se resumem a Cristo Jesus. Portanto, o que você come deve ser Cristo para a sua fé crescer. Aquilo que você bebe deve ser Cristo para a sua fé crescer. Cristo é a nossa verdadeira comida e verdadeira bebida. João capítulo 15, mais à frente: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer. De que modo você pode produzir? De que modo você pode frutificar? Permanecendo. É possível que um ramo desligado da árvore, é possível que um ramo desligado da videira, desligado de Cristo, produza alguma coisa? Não. Portanto, é impossível falar de salvação, é impossível falar de graça, de libertação, de redenção, se nós não falarmos de estarmos ligados à graça, ligados a Cristo Jesus. O segundo elemento que deve ser combatido é a independência, que nos leva a pensar que nós podemos estar desligados de Cristo. Volte para Gálatas capítulo 5. Nós vamos nos encaminhar para a última sessão, dos versículos 5 e 6.
Versículo 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Queridos, eu já li esse texto algumas vezes. Nós temos inclusive um estudo inteiro da Epístola de Paulo aos Gálatas. Mas eu fiquei completamente fascinado. Eu fiquei completamente encantado com o final do versículo 6, que diz assim: a fé que atua pelo amor. Que texto lindo. Nós precisamos aprender uma lição preciosa e importante nessa terceira e última sessão desse texto. É necessário para de fato experimentarmos a liberdade em Cristo Jesus, que nós combatamos a infidelidade. Pastor, a infidelidade, eu não entendi, porque o texto fala de fé, e você fala de infidelidade. Sim, mas é muito interessante, porque a palavra fé, ela significa confiança. A palavra fé significa fidelidade, muito mais do que uma crença, do que o simples ato de você acreditar. E tem muita gente aí sendo infiel. Mas como sendo infiel? Porque não atua com uma fé que é gerada, que é produzida, que é impulsionada pelo amor que vem de Deus. É necessário que nós combatamos esse tipo de infidelidade. A infidelidade que nos faz olhar para a igreja, que nos faz olhar para Cristo, que nos faz olhar para o Evangelho e viver uma vida como se nós não precisássemos do amor que vem do Senhor. Tem tanta gente, queridos, que não está crescendo na vida cristã. Sabe por quê? Porque falta essa fé atuante do amor. Porque falta esse amor que nos faz crescer. Falta esse amor que nos faz deixar de sermos meninos, arrogantes, jactanciosos, independentes, e nos leva, de fato, a experimentar um crescimento que vem do Senhor. Amor e crescimento, crescimento e amor andam de mãos dadas. Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola. Eu quero me encaminhar para a leitura dos 3 últimos textos, para completar a leitura dos 10. Primeira de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia, no capítulo 13. Deixe-me ler com você do versículo 4 até o versículo 11. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Que aquele que cresce, eu sei que é óbvio isso, mas aquele que cresce, deixa de se preocupar com as coisas de menino, deixa de se preocupar com as coisas mais infantis. E nós estamos, às vezes, tão preocupados com a infantilidade. Estamos preocupados com coisas pequenas, com miudezas, que nos impedem de crescer e de amar os nossos irmãos. Nós vivemos em um ambiente, queridos, algumas igrejas, eu não sei, de repente, até que ponto, de repente, um ou outro aqui pode cair nesse problema, dessa falta de crescimento, dessa falta de amor,
Vivemos em ambientes de igrejas que são preconceituosas. Igrejas que estão preocupadas com a cor da pessoa que senta ao seu lado. Você sabia que isso existe ainda? Igrejas que estão preocupadas com o gênero, com o sexo da pessoa que se senta ao seu lado. E pessoas que estão preocupadas se aquele indivíduo, aquele homem ou aquela mulher se relaciona com uma pessoa que de repente você não aprovou. Ou aquela pessoa beija quem você acha que não deveria beijar. Ou se casou com quem você acha que não deveria ter se casado. Pastor, você está falando de quê? De preconceito, de homofobia. Igrejas que estão perdendo a paz e a comunhão, e não conseguem olhar a pessoa que está ao lado dela como um irmão, que antes estava numa caminhada, numa jornada de fé, de cuidado, de comunhão e de serviço, porque a pessoa não se comporta mais do jeito que você acha que ela deveria se comportar, porque ela não está mais com o tipo de gente que você acha que ela deveria estar, porque ela não beija quem você aprova, porque ela não se casou com quem você aprova. Pastor, mas tudo isso é uma questão de pecado, pastor. Você não sabe do que você está falando. Leia a Bíblia, leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, leia, pastor. Meu irmão, talvez eu esteja lendo os textos errados mesmo. Talvez eu não saiba interpretar os textos. Talvez a minha exegese, a minha hermenêutica estejam extremamente deficientes. Eu não saiba interpretar. Mas o que mais me interessa, o que mais me importa, é olhar para quem está ao meu lado e vê-lo como um ser humano. Olhar para quem está ao meu lado e vê-lo como alguém por quem Cristo morreu. Cristo morreu por essa pessoa que você despreza. Pastor, por que você está falando isso? Não sei, só sei que é assim. Eu tenho certeza que isso que está sendo dito está servindo para algumas pessoas. Imagine só uma pessoa que você almoça todos os dias, que você está ali cantando, louvando, tendo comunhão, e a pessoa ela muda, e na sua opinião a mudança dela é o maior pecado do universo. E essa pessoa não presta mais para andar com você. E tem gente que olha com o nariz torto, que sai da comunhão, que sai do ministério, que deixa de falar com as pessoas, que manda piada no WhatsApp, que manda piadinha de mau gosto. Isso é o amor? Essa é a fé que é fruto de um amor verdadeiro? Não é. Talvez de fato a minha exegese esteja equivocada. Mas tudo bem, fica você com a sua exegese. Fica você com a sua hermenêutica. E condena então, na sua opinião, o pecador ao inferno. Porque você pode. Então, se aferre à sua certeza, dizendo então que esse ou essa, aquele ou aquela, não merece a comunhão dos santos, não merece estar com você, porque essa pessoa não beija mais quem você aprova, ou não está mais com quem você aprova. Fique com a sua exegese, fique com a sua hermenêutica, fique com a sua psicologia, fique com a sua sociologia, fique com a sua genética. Por que eu digo isso? Porque essas questões de relações homoafetivas, a genética não dá conta, a psicologia não dá conta, a religião não dá conta, você não dá conta,
O pastor Alexandre não dá conta, o pastor Josué não dá conta, ninguém jamais deu conta. Mas é muito fácil você chamar uma pessoa de pecadora e falar que ela não presta mais, porque a sua exegese está certa, porque o seu achismo está correto. Talvez você não volte domingo que vem. Talvez você não esteja gostando dessa palavra. Talvez você esteja aí vermelho por dentro e por fora, e dizendo assim: não estou entendendo nada, porque esse pastor está falando de relações homoafetivas, de racismo, está falando de homem, de mulher. Por quê? Queridos, é porque tem muita gente que está deixando de crescer, porque está preocupado com essas coisas. Para de ser menino, para de ser infantil e cresça. Deixa que Deus julgue, já que você acha que algum pecado está sendo cometido. Deixa que Deus então coloque a pessoa no seu devido lugar, se você acha que todos os textos que você leu, com a sua exegese e hermenêutica, que são perfeitas, deixa que Deus faça isso. O texto que nós lemos diz que a fé, ela precisa brotar do amor. O amor suporta, você sabia disso? O amor não se exaspera, não se orgulha. O amor é aquele que abraça. O amor é aquele, conforme o texto que nós lemos, de Êxodo capítulo 12, é o texto que diz assim: venha e coma o cordeiro comigo. Venha e se proteja dentro da mesma casa, porque esse sangue é para mim e esse sangue é para você. O amor é aquele que é ilimitado, que recebe a todo ser humano. Meu irmão, pare de julgar. Eu estou falando para centenas de pessoas nessa noite, e eu sei que para milhares depois que vão assistir essa mensagem. Pare de julgar. Não entre numa seara que você não entende. Pessoas preciosas deixaram de congregar nesse ministério porque são homossexuais. Eu vou falar. Pessoas preciosas nos últimos 20 anos deixaram de estar conosco. Famílias inteiras saíram daqui porque disseram: os meus filhos, a minha filha ou o meu filho não será tocado por um professor ou uma professora que é homossexual. Homossexualidade não é doença, saiba você disso. Se o meu filho de 5 anos de idade, de repente, ele for ensinado por um homossexual, homem ou mulher, na salinha dos professores ou fora, ele não vai se tornar um homossexual por causa disso. Tem muita gente que está sofrendo aqui nesse ministério, e muitos sofreram durante anos por conta de preconceito. Muito provavelmente a mensagem toda que eu preguei, algumas partes não tiveram o menor sentido. Eu sei que algumas partes foram lidas e eu me perdi em alguns trechos, e eu sei disso. Mas o que mais faz sentido para mim é o que eu estou dizendo agora no final. Antes de sair de casa, eu falei: Senhor, eu preciso compartilhar essa mensagem. E eu não sabia que, na verdade, o meu coração estava sendo empurrado para falar algo que era muito mais importante do que um texto ou outro mal explicado. Eu prego há muito tempo, e eu sei que é normal, às vezes, um pregador, por ansiedade, por uma dificuldade, por um problema ou outro, ele se perder na mensagem, e isso não me deixa esmorecido.
Mas eu não entendi até então, até chegar no final dessa mensagem, que o que mais importa para ser falado hoje, viu, Cádima? Viu, Nayana? Viu, Marcinho? O mais importante é que nós, eu e você, precisamos deixar a máscara da hipocrisia de lado. E fingir que está tudo certo. A gente não sapateia em cima do púlpito, porque nós não nos consideramos pentecostais, no modelo tradicional. A gente não faz uma série de coisas que a gente acha que não deve fazer, porque a gente cresceu muito. Porque nós somos bons teólogos, nós somos bons explicadores da palavra. Mas eu não consigo me calar diante de uma realidade, de uma assembleia, de uma congregação que oprime pessoas que estão sofrendo por conta da sua opção, do seu gênero, da sua ideologia, da sua natureza psicológica e humana, como se você fosse melhor porque você é heterossexual. Eu sei que isso não é bom de ser ouvido. Eu sei que isso, de repente, é muito doloroso. Isso abala as convicções. Isso abala as nossas estruturas. Porque a gente está muito acostumado a olhar apenas para o lado de fora. A gente está muito acostumado a aceitar quem pensa como a gente. Quem age como a gente. Deus não fez de você juiz dos povos. Pastor, você está dizendo que você é a favor. Meu irmão, eu não sou a favor e eu não sou contra a nada. Aliás, eu sou a favor do amor. Eu sou a favor da Páscoa. Não do coelho, mas do cordeiro. Eu sou a favor do sangue. Eu sou a favor da aceitação. E deixa que Deus resolva tudo aquilo que você não é capaz de fazer. Não vamos permitir que, de maneira velada, algumas pessoas estejam sofrendo por conta da minha infantilidade. Porque eu não consigo suportar o fulano, ou a fulana, o beltrano, ou o ciclano, porque ele é homossexual. E aí você lustra o sapato, você engoma a camisa, e você coloca a melhor roupa, e acha que tudo está resolvido, porque externamente você está bem, mas o coração é um coração preconceituoso. Isso está certo? Isso não está certo. Eu tinha mais 2 textos para ler, Filipenses e Romanos, mas eu vou deixar esses textos de fora. Eu apenas vou repetir lá o finalzinho de Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que isso quer dizer? O que está do lado de fora não importa. Mas o que tem valor? A fé que atua pelo amor. Somente a fé que atua pelo amor. Qualquer tipo de fé que faz com que você despreze o seu irmão, ela pode até ser um tipo de fé, de crença, de dogma, de razão, de ideologia, de filosofia. Ela pode ser qualquer coisa, mas não é a fé que atua pelo amor. Qualquer tipo de fé que faça com que você olhe para quem está perto de você e diga assim: essa pessoa não merece isso ou aquilo outro. Essa fé não atua pelo amor.
Queridos, vamos considerar e vamos reconsiderar a nossa liberdade em Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para sermos livres do orgulho, para sermos livres da independência e para sermos também livres de qualquer tipo de infidelidade para com o amor verdadeiro.